Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal indicia o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a mulher dele, Adriana Anselmo, na Operação Calicut. Eles e outras 14 pessoas vão responder por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação Mamãe Noel da PF prende a prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera. A política do PSD foi presa por suspeita de desvio de 200 milhões de reais. A OAB Nacional pede o afastamento imediato do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Ontem, o senador virou réu em uma ação penal no Supremo Tribunal Federal. A tragédia com o voo da Chapecoense. Já estão a caminho do Brasil os corpos dos brasileiros vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. A Fundação Bradesco trabalha para formar cidadãos completos, inspirados pelo conhecimento e pela troca de experiências, levando educação e oportunidades a todos, desde cedo, porque todo final feliz merece um começo feliz. Fundação Bradesco, há 60 anos, usando o poder da educação para transformar vidas. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu de hoje eu vou conversar com o canoísta paralímpico Fernando Rufino, um ex-cowboy que transformou tragédias em oportunidades. Zé Armando Vanucci conta tudo sobre os bastidores da TV. No musical, o veterano que hoje é o cult, Odair José, vai relembrar grandes sucessos de sua carreira. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Falta você, pode vir que eu estou te esperando. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti. Com o verão chegando, os cuidados para eliminar os criadouros devem ser redobrados. Além da dengue, o mosquito também transmite a chikungunya e o zika vírus. Seu Elcio está fazendo a lição de casa no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. Ele procura e elimina todos os possíveis criadouros. Todas as pessoas que têm a geladeira, lá atrás tem uma bandeja embaixo, aonde você descongela, ela pinga ali uma quantidade de água. Aí você fala, puxa vida, mas eu tiro minhas plantas lá de fora, deixo tudo limpinho. Ué, tá cheio de mosquito dentro da minha casa. É a bandeja da geladeira. Aqui na cidade de São Paulo, houve uma queda expressiva nos casos e óbitos por causa da dengue. Até outubro deste ano, foram quase 16 mil, com 7 mortes, contra mais de 100 mil no mesmo período do ano passado, com 25 mortes. Já em relação ao Zika vírus, a cidade registrou até outubro deste ano 9 casos, além de 41 de chikungunya, e os pacientes foram infectados na capital paulista. A gente precisa levar a informação à população para que essa população nos ajude a combater esse vetor que é o Aedes aegypti e que hoje leva não só a dengue, mas a chikungunya e a Zika vírus também. No Dia Nacional de Combate ao Mosquito, em São Paulo, crianças da rede estadual de ensino fizeram várias atividades de conscientização sobre a importância de eliminar o Aedes aegypti. Ele tem várias características iguais à do pernilongo normal, só que as pernas dele é listrada, é preto e branco.
não pode deixar a piscina descoberta, não pode deixar água parada, porque a água parada lá é onde eles se procriam. Com o verão chegando, a atenção dobra em relação ao mosquito, já que ele se reproduz mais rapidamente nessa época do ano. Enquanto a vacina contra a dengue não vem, o jeito mesmo é não deixar a água parada. Você tem que ajudar a combater o mosquito, todo mundo colocando garrafa para baixo, colocando vaso, potinho de xaxim das plantas, a aguinha do cachorro no potinho, sempre trocar diariamente. E olha, hoje fez calor. Depois de uma manhã fria, o sol apareceu e os termômetros marcaram 28 graus à tarde. Mas olha, o sistema de baixa pressão avança e deve chover no fim de semana. Por isso, vamos aos detalhes da previsão hoje com Fernanda Azevedo. Amanhã tem previsão de chuva forte logo pela manhã em quase todo o estado. Em algumas regiões, a chuva vem acompanhada de ventos fortes, raios e granizo. Mesmo assim, o tempo segue abafado. No centro-oeste, faz 31 graus em Araçatuba. Mais ao norte, chega aos 29 graus em Barretos e na região de Campinas, máxima de 28 graus. Vamos falar agora aqui da cidade de São Paulo. Amanhã teremos sol aqui na capital de manhã, mas a previsão é de chuva à tarde e até de temporais à noite. Mínima de 18, máxima de 28 graus. No domingo deve chover o dia todo e o tempo fica mais fresco. A máxima à tarde chega aos 23 graus. A instabilidade se afasta da capital só na segunda-feira. Teremos mínima de 18 de manhã e máxima de 25 graus à tarde. Prefeita de uma das maiores e mais ricas cidades do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Darcy Vera, do PSD, é presa na segunda fase da Operação Sevandija. A Polícia Federal também prendeu outras 3 pessoas. Darcy Vera foi presa pela manhã em Ribeirão Preto pela Polícia Federal em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, órgão do Ministério Público Estadual. A Procuradoria-Geral de Justiça acusa a prefeita de corrupção passiva, peculato e associação criminosa. A denúncia sustenta que ela teria participado de um esquema de pagamento ilegal de honorários à advogada Maria Zueli Librandi, por meio de acordo homologado judicialmente com base em documentação falsa. A advogada era representante do Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto e havia entrado com ação contra a prefeitura pedindo reposição de perdas salariais do Plano Collor. Mas, para o GAECO, as duas partes fizeram um acordo para dividir o dinheiro da ação entre os envolvidos no esquema, incluindo o ex-secretário Marco Antônio dos Santos, chefe do Departamento de Água e Esgoto e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto. A partir do momento em que o dinheiro chegava, era transferido, era pago da conta da prefeitura para a conta do escritório da ex-advogada do sindicato, ele era fracionado, ele era repartido entre muitas pessoas, parte das quais são os alvos desta segunda fase da operação. Após a quebra do sigilo fiscal da prefeita, foi constatada uma movimentação financeira incompatível com o rendimento bruto dela. Para a polícia, isso pode configurar a ocultação da sua fonte de recursos. Ela chegou aqui à sede da PF por volta das 2h30 da tarde, onde vai ficar presa preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado. Darcy Vera também teve todos os bens bloqueados pela Justiça e foi afastada do cargo de prefeita. Outra que vai ficar presa aqui é a advogada Maria Zueli, que chegou pouco depois. Em nota, o vice-prefeito Marinho Sampaio, do PMDB, afirma que, seguindo as recomendações de seus advogados, pelos próximos 14 dias, quem vai responder pela administração municipal é o secretário de governo, Marcos Berzotti, caso Darcy Vera continue presa. Depois deste período, diz a nota, caberá à Câmara convocar o vice-prefeito para assumir o cargo. Está programado para domingo mais um protesto aqui na Avenida Paulista, a partir das 2 da tarde. A manifestação foi convocada pelos movimentos Vem Pra Rua e Brasil Livre, através das redes sociais. O ato acontece em apoio à Operação Lava Jato e ao projeto original das 10 medidas contra a corrupção.
Ao longo do ano, aconteceram vários protestos. Um dos que mais reuniu participantes foi o do dia 13 de março, quando mais de 1,5 milhão de pessoas lotaram a Avenida Paulista para pedir o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Segundo o movimento Vem Pra Rua, ainda não há uma estimativa de público para este domingo, mas em todo o Brasil já há mais de 130 mil confirmados e mais de 1,5 milhão de convidados. Já o movimento Brasil Livre tem a expectativa de que haja até 15 mil participantes. O metrô confirmou que a operação será normal. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar vai acompanhar o ato para garantir o direito de livre expressão. Em reunião com os organizadores, foi definido que o protesto ficará restrito à Avenida Paulista e os carros de som devem ser desligados às 6 horas da tarde para facilitar a dispersão do público. Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, diz que é contra o projeto que prevê crime de responsabilidade para juízes e promotores. A proposta foi aprovada na Câmara na quarta-feira dentro do pacote de medidas anticorrupção. Entre as condutas que passariam a ser crime estariam a atuação dos magistrados com motivação político-partidária e a apresentação pelo MP de ação de improbidade administrativa contra agente público de maneira temerária. A emenda foi proposta pelo PDT com apoio de mais de 300 deputados. A aprovação teve forte repercussão no meio jurídico. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, disse que se pode tentar calar o juiz, mas não conseguirão calar a justiça. Já os procuradores da Lava Jato ameaçaram renunciar caso o Senado aprove a medida. Com sinceridade, tenho absoluta certeza que o Congresso Nacional não vai aprovar nada que fira a independência funcional, a liberdade de interpretação dos membros do Ministério Público e dos magistrados. Até porque grandes decisões, eu diria para vocês, grandes decisões importantíssimas para o país já foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal por 6-5. Os 5 que votaram perderam. Eles podem ser responsabilizados também? Ordem dos Advogados do Brasil pede o afastamento imediato do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. O mandato dele termina em fevereiro. Ontem, o senador virou réu numa ação penal no Supremo Tribunal Federal. Renan Calheiros vai responder pelo crime de peculato, que é o desvio de dinheiro público. A pena, caso seja condenado, vai de 2 a 12 anos de prisão. O senador é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter recebido propina da Mendes Júnior para apresentar emendas que beneficiariam a empreiteira. Em troca, teve despesas pessoais da jornalista Mônica Veloso, com quem teve uma filha, pagas pela empresa. Na época do escândalo, em 2007, Renan renunciou ao cargo de presidente do Senado para preservar o mandato. Ele alegou a venda de um rebanho de bois e empréstimos de uma locadora de veículos para justificar ter dinheiro suficiente para pagar as despesas da filha. Mas o Ministério Público alega que o empréstimo foi fictício e as notas fiscais apresentadas eram falsas. 8 ministros votaram para que Renan virasse réu. No entanto, o STF não acolheu as denúncias de falsidade ideológica e de uso de documento público falso. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, os crimes prescreveram. Apenas os ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes foram contra a abertura da ação penal. É a primeira vez que o senador vira réu no Supremo. Para o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o senador perdeu as condições de comandar o parlamento. A nota diz ainda que não se trata de fazer juízo de valor quanto à culpa de Renan, uma vez que o processo que o investiga não está concluído. Trata-se de zelo pelas instituições da República. E mesmo o STF aceitando a denúncia contra Renan, o senador não precisa deixar a presidência do Senado e nem se licenciar. Ele não sai da linha sucessória da presidência da República porque o Supremo ainda não concluiu o julgamento desta situação. A maioria já foi formada pela proibição. No entanto, o ministro Dias Toffoli pediu vistas. Não há data para que o tema volte a julgamento. Hoje, em frente à residência oficial da presidência do Senado, um grupo fez um ato contra Renan. Os manifestantes estavam com vassouras e também pediam o afastamento do senador do comando do parlamento. Além desta ação penal, Renan Calheiros é alvo de outros 11 inquéritos no STF, inclusive relacionados à Lava Jato e a Zelotes.
E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a situação de Renan Calheiros. Ser ministro do Supremo Tribunal Federal é muito bom. O salário é alto, o gabinete é amplo, as férias são dobradas e o poder pode ser utilizado para enxotar Renan Calheiros do comando do Senado, o que deve proporcionar uma sensação muito agradável. Por maioria de votos, o Supremo já decidiu que um réu não pode ocupar cargos na linha de sucessão da presidência da República. Mas esse veredito não pôde ser proclamado porque o ministro Dias Toffoli pediu vista do processo. Ele alega que precisa estudar melhor a matéria, está em dúvida. E Renan, que acaba de virar réu, pode continuar dirigindo o Senado e o Congresso Nacional. Os colegas de Dias Toffoli deveriam chamá-lo para uma conversa. É a respeitabilidade do Supremo que está em jogo. Enquanto o ministro mantiver na gaveta o processo que segura Renan Calheiros na cadeira, os glúteos da Suprema Corte estarão expostos na vitrine. No mais, convém rezar pela saúde de Michel Temer e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Você talvez considere que a dupla não vale nada, mas se os dois faltarem, o presidente da República será Renan Calheiros. Boa noite. Depois de evento do Dia Nacional de Combate ao Mosquito da Dengue, presidente Michel Temer se irrita ao ser questionado sobre pacote anticorrupção. Temer se recusou a comentar a tentativa do Senado de aprovar requerimento de urgência para votar as medidas anticorrupção. Ao ser questionado, Temer se mostrou irritado e disse que estava no evento para falar sobre Zika. Hoje, o presidente participou de videoconferências com os governadores do Rio Grande do Sul e de Roraima e representantes do Rio de Janeiro, Goiás e Rio Grande do Norte sobre ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em um rápido pronunciamento, Temer convocou a população a se engajar. É uma campanha importante que não tem grandes dificuldades, porque basta que cada criança da escola, cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, né? A ex-presidente Dilma Rousseff tomou posse como presidente do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo. Dilma foi convidada a assumir o cargo pelo presidente do PT, Rui Falcão. O Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo é formado por 25 pessoas, indicadas pelo Diretório Nacional do PT com mandato de 4 anos. Em sua posse, Dilma falou sobre a Lava Jato, ocupação de escolas e corrupção. E amanhã, Dilma e Lula viajam para Cuba para participar do funeral de Fidel Castro. Eles voltam ao Brasil na segunda-feira. Polícia Federal indicia o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a mulher dele, Adriana Anselmo, e outras 14 pessoas investigadas na Operação Calicut. Eles foram indiciados por crimes que vão de corrupção passiva e ativa, organização criminosa até lavagem de dinheiro. O inquérito da primeira fase da Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, foi encerrado na quarta-feira. Nele, Sérgio Cabral é investigado pelo recebimento de propinas de obras do Arco Metropolitano, do PAC das Favelas e da reforma do Maracanã. O ex-governador foi preso em novembro e está no complexo penitenciário de Bangu. Cabral responde a outro inquérito em Curitiba, no qual é investigado por supostas irregularidades na construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj. Essa investigação deve ser concluída até o dia 16. Já estão a caminho do Brasil os corpos das vítimas do acidente aéreo de Medellín, na Colômbia. Pelo menos 100 mil pessoas são esperadas para o velório dos atletas, que acontece amanhã na Arena Condá, em Chapecó. A direção do clube informou que 20 mil pessoas terão acesso às arquibancadas. A maioria dos torcedores terá que acompanhar a cerimônia através de telões instalados fora do estádio. O presidente Michel Temer não irá ao estádio e participará de uma cerimônia no aeroporto. Os corpos das vítimas do acidente aéreo de Medellín deixaram a Colômbia na tarde de hoje, devidamente identificados e cobertos com escudos da Chapecoense. Os caixões seguirão em cortejo pelas ruas da cidade, sendo uma última vez saudados pelos colombianos. Portando bandeiras brancas e flores, os moradores de Medellín se despediram dos atletas brasileiros mortos na tragédia com muito carinho.
Antes da partida para o Brasil, uma cerimônia militar foi realizada pelo exército colombiano para dar o último adeus aos ídolos e dirigentes da equipe brasileira. O transporte para Chapecó acontece através de 3 aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, que trazem de volta ao país 56 vítimas do acidente. Os caixões devem chegar ao país amanhã cedo no aeroporto de Chapecó, onde outra cerimônia vai acontecer com a presença do presidente Michel Temer. Parte das famílias não gostou do pedido do governo brasileiro para que fossem ao aeroporto participar da recepção das vítimas, ao lado do presidente. Te coloca no lugar de nós. Todos os nossos filhos vão estar sendo velados. Nós vamos lá cumprimentar o presidente. Oi, presidente, muito obrigado por o senhor estar aqui no aeroporto nos recebendo. Ah, por favor, né? Eu acho assim um desrespeito muito grande a essas pessoas, né? Se ele quiser, ele vem aqui, né? Porque a pessoa que importante hoje aqui somos nós e os nossos filhos que morreram. Pelo menos 19 jogadores e 5 dirigentes da Chapecoense vão ser velados na sede do clube. Em Chapecó, os bombeiros esperam que pelo menos 100 mil pessoas participem do velório coletivo na Arena Condá, que tem capacidade para apenas 20 mil pessoas. A primeira hora do velório será reservada apenas para familiares e amigos das vítimas. Apenas 2.500 pessoas vão ter acesso ao gramado, podendo chegar perto dos caixões. Só depois da cerimônia reservada é que os portões do estádio vão ser abertos para visitação pública e despedida dos moradores da cidade. E o jornal colombiano El Tiempo diz que a empresa Lamia, que operava o avião que caiu com a delegação da Chapecoense, informou errado às autoridades colombianas ter partido da cidade de Cobija, na Bolívia, e não de Santa Cruz de la Sierra. Cubidia fica no extremo norte da Bolívia, a mais de 900 quilômetros de Santa Cruz de la Sierra e, portanto, bem mais perto do destino do voo, que era a cidade de Medellín, na Colômbia. A informação foi dada ao jornal colombiano pelo secretário de Segurança Aeronáutica Civil da Colômbia, Fred Bonilla. Era justamente em Cubidia que o plano de voo da Lamia previa que o piloto parasse para abastecer, o que não aconteceu. Segundo Bonilla, o trajeto mais curto constava na solicitação de permissão para pousar na Colômbia, documento que teria sido certificado pelas autoridades bolivianas. Hoje, o presidente da Bolívia, Evo Morales, ordenou uma investigação profunda sobre o caso. E o governo afastou dos cargos os 2 principais nomes da aviação civil boliviana. O diretor da Agência Nacional de Aviação e o diretor da Agência de Serviços Aeroportuários e Navegação Aérea devem ficar afastados até o final das investigações. Ontem já tinha sido afastada a funcionária que disse ter alertado o despachante da Lamia de que o combustível era insuficiente. Segundo ela, ele respondeu que a aeronave voaria mais rápido e que, por isso, não alteraria o plano de voo. O funcionário da companhia morreu na tragédia. Já a controladora de voo de Medellín, que autorizou que um avião da Viva Colômbia pousasse antes que a aeronave que levava a delegação da Chapecoense, divulgou uma carta de desabafo. No texto, ela diz que está sofrendo ameaças e que fez o humanamente possível e o tecnicamente obrigatório para preservar as vidas de todos os passageiros. Também hoje, o ministro das Relações Exteriores, José Serra, confirmou que membros da Agência Nacional de Aviação Civil Brasileira, a ANAC, vão acompanhar as investigações. Pelo menos uma notícia boa, porque melhorou o estado de saúde dos 4 brasileiros que sobreviveram à queda do avião da Chapecoense. Alguns atletas começaram hoje a ter contato com as famílias. Segundo informações do Departamento Médico da Chapecoense, os 4 sobreviventes brasileiros do acidente em Medellín têm estado de saúde estável. O lateral Alan Ruschel ainda inspira cuidados depois de ter sido submetido a uma cirurgia na coluna vertebral, mas está consciente. O atleta tem os movimentos normais e fez o primeiro contato com a família nessa manhã. Com trauma no tórax e fratura na perna, o jornalista Rafael Hensel tem estado delicado, mas com perspectivas muito positivas de recuperação, já que o pulmão dele apresentou melhora nas lesões exteriores. De acordo com os médicos, o goleiro Jackson Follman, que teve uma das pernas amputadas na altura do joelho, é o que inspira mais atenção.
O último a ser resgatado com vida, o zagueiro Neto é considerado clinicamente bem e tem boas perspectivas de melhora, segundo o boletim médico. Pelos planos da CBF, até o domingo, os 4 devem ser transferidos para o Hospital São Vicente, nas imediações de Medellín, para que possam ser tratados juntos. Os comissários de voo bolivianos, que também sobreviveram à queda do avião da Lamia, passam bem. E teve alta hoje o técnico de avião Ervin Tumiri. Ele foi o primeiro dos sobreviventes a deixar o hospital. Mais cedo, a polícia de Antioquia, na Colômbia, divulgou um vídeo que mostra o resgate do boliviano. Nas imagens é possível ver Ervin já vestido com uma capa protetora colocada pela polícia. Ele diz que sente dores nos braços e na coluna e pergunta insistentemente por seus colegas. Alex! Ángel! David! Em seguida, um policial pede que ele se acalme e não grite para não se desgastar. Não te desgaste, não te desgaste, não te desgaste. Todos os colegas chamados por Tumiri no vídeo eram tripulantes que morreram no acidente. Por fim, chorando, ele se lamenta. Minha tripulação. Minha tripulação. Não, tranquilo, tranquilo, técnico que... E o policial tenta acalmá-lo, dizendo: não se preocupe, porque estamos aqui para te ajudar e a seus amigos também. Economia. A produção industrial brasileira caiu 1,1% em outubro, na comparação com o mês anterior. Os dados divulgados hoje pelo IBGE mostram que esse é o pior resultado para o mês desde 2013. Em relação a outubro do ano passado, a indústria registrou recuo de 7,3%. Este é o 32º mês negativo na comparação anual. E agora o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A crise política se casou com o pânico econômico e está produzindo monstros. Os donos do dinheiro, o chamado mercado, passam a ter mais dúvidas de que mudanças econômicas sejam aprovadas no Congresso. Sem mudanças econômicas, reformas, sejam quais elas forem, a crise tende a piorar. A baderna no Congresso e o conflito de legislativo e judiciário estão causando nojo e revolta popular. Essa indignação pode levar o povo para a rua. O povo na rua pode ter vários efeitos, até o de fazer com que essa gente em Brasília pare de arrebentar o país. Mas pode criar mais dúvidas sobre a duração do governo Temer. A mera ameaça de que possa haver outra troca de presidente pode paralisar as decisões necessárias para colocar a economia, pelo menos, no caminho da recuperação. Assim, piora a crise política, piora a crise econômica. Até os juros sobem por causa disso. No desespero, políticos de Temer e mesmo a elite econômica cobram ou fritam o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que por hora parece mais frágil, o que também dificulta a mudança econômica. E de onde vem esse tumulto? Como a gente sabe, no governo, os principais assessores, ministros de Temer, caem devido a acusações de corrupção ou estão ameaçados. No Congresso, mais ou menos um quarto quer fugir da polícia e da justiça, votando medidas para se salvar. Difícil lembrar de um tempo de lideranças tão pequenas, irresponsáveis ou coisa pior. Na economia, a recuperação demora. A apenas despiora lentíssima, que vai ficando ainda mais lerda com a baderna política. Está difícil de ver a saída por enquanto. Isso num país em que a pobreza aumenta. Neste país, como a gente viu pelo IBGE, em que 1 de cada 4 jovens maior de 18 anos nem estuda nem trabalha, não tem vida e nessa situação nem terá. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima noite, um excelente final de semana. Até segunda, Lu. Até segunda, Gabriel. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Runifon no Todo Seu. Até segunda. Quem é apaixonado por futebol não pode perder o Mesa Redonda. Neste domingo, 9 da noite. Assista agora. Todo Seu.